Olá, meu nome é Régia, eu sou fonoaudióloga do AME, da Secretaria de Educação de Jaú, e eu vim conversar com vocês hoje na Semana da Dislexia sobre esse assunto. Então, do que se trata a dislexia? Dislexia é um transtorno específico de aprendizagem de origem orgânica, ou seja, as pessoas com dislexia, o cérebro das pessoas com dislexia tem mais dificuldade em processar as letras. E o que é esse processar as letras? É uma dificuldade mais acentuada em pensar sobre as letras, em trabalhar com as letras, em perceber a diferença das letras, memorizar as letras e até mesmo os números. São crianças que demoram mais para aprender o alfabeto, os sons das letras. Elas ficam mais tempo naquela fase de colocar qualquer letra para escrever alguma coisa. São crianças que também demoram mais para aprender a forma, o desenho das letras. Elas até sabem que a palavra começa com F, mas aí elas ficam pensando como é que é a forma do F mesmo. São crianças e até adultos que, mesmo passando o período de alfabetização, continuam apresentando uma leitura muito sofrida, lenta, aquela leitura de soquinho, adivinhando palavras com muitos erros. Na escrita, também apresentam confusões de letras auditivamente parecidas, onde o som é muito parecido, como de um F, V, P, B, ou então confusão de letras que visualmente são muito parecidas, como um P, um Q, um B, um D, onde as letras são formadas pelas mesmas formas, bolinhas e pauzinhos. O que muda é a orientação espacial, é se o pauzinho está para cima ou para baixo, a bolinha para a direita ou para a esquerda. Então, as crianças com dislexia e os adultos, mesmo os adultos, eles têm dificuldade em perceber essas diferenças, essas pequenas diferenças. A dislexia é percebida com mais força no período de alfabetização, mas quando a criança é pequenininha, nós já conseguimos perceber alguns sinais. São crianças que podem demorar mais para falar ou falar errado por mais tempo. São crianças que demoram mais para aprender as letrinhas, os números, as cores, o nome dos familiares, o dia do seu aniversário, até mesmo a sua idade. Elas têm mais dificuldade em guardar sequências, como sequência de números, contar até 20, sequência dos dias da semana, segunda, terça, quarta, dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março. E também apresentam mais dificuldade para lembrar e cantar as musiquinhas da escola. Então, são crianças que geralmente não vêm cantando as musiquinhas que as professoras ensinam. Também tem mais dificuldade para fazer rima. Então, olha, mamãe, papai, essa palavrinha rimou. As brincadeiras com as palavras rimam. Olha, começa igual. Papai começa igual panela. São crianças que não se atentam, que não percebem essas semelhanças entre as palavras. Lembrando que essas crianças, as pessoas com dislexia, têm inteligência normal e essa dificuldade causa uma grande confusão na cabeça dos pais e professores, porque lembram-se que eu disse que a dislexia se trata de um transtorno específico? Então, todo o resto do cérebro da criança funciona de forma normal. Então, todo o resto a criança aprende de forma normal. E essa dificuldade que eles têm com as letras não combina com a facilidade que eles têm para aprender o resto das coisas. Então, muito comumente essas crianças passam por preguiçosas. Só que é aí que mora o perigo. Aprender tudo isso é muito difícil para as crianças com dislexia, então elas tendem a fugir, a evitar essas atividades da escola, elas não sentem prazer nas atividades da escola e isso acaba gerando um ciclo. Então as crianças fogem da atividade, se negam a fazer, recusam a fazer e os pais castigam. Castigando, elas não querem fazer novamente. Eu só posso dizer uma coisa para vocês, que em todos esses anos de experiência com crianças, e não foram poucas, eu nunca encontrei uma só criança que não tivesse o desejo de aprender. Todas elas querem aprender. Nós temos esse modelo, nós culturalmente incentivamos a criança para ir para a escola, com a mochila, para ver os amiguinhos. Elas têm um desejo muito grande e é muito frustrante para elas quando elas começam a falhar. E como que vocês, pais, podem ajudar nesse processo todo? Já ouvi muitos pais dizerem que, por várias vezes, bateram na criança, castigaram, rasgaram a folha, apagaram tudo com muita força, chamaram até mesmo de burro. Não é assim que nós devemos agir.
nos pais que a criança deve procurar segurança, que a criança deve conversar sobre essas dificuldades. É nos pais que a criança deve achar uma palavra, encontrar uma palavra de apoio, como meu filho, eu sei que é difícil, mas juntos nós vamos conseguir. Outra dica é não olhe apenas para a dificuldade da criança. Seu filho é mais do que um desempenho na escola. Eu aposto, eu tenho certeza que ele é muito bom em diversas outras coisas. Valorize, elogie, organize a rotina de estudo dos seus filhos, participe da rotina de estudos, separe um cantinho da casa silencioso para que isso aconteça. E a outra dica é leiam com seus filhos qualquer livro, qualquer historinha, para que ele perceba que ler não é tão ruim, que ele não associe só as dificuldades, para que ler seja algo prazeroso. E agora? Então toda criança que demora para aprender a ler e escrever é disléxica? Não. Mas na dúvida, conversem na escola, conversem com os professores ou procurem ajuda de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, de um psicopedagogo ou de um médico neuropediatra. A dislexia deve ser diagnosticada perto dos 9 anos. Mas antes disso, os pais já podem procurar ajuda, principalmente se houver na família um caso de dificuldade para aprender a ler e escrever também. Lembrem-se, a dislexia é genética, ela é passada de pais para filhos. E se seu filho já tem o diagnóstico de dislexia, isso não significa que ele não terá futuro ou que tudo está perdido. Pelo contrário, com o apoio da família, a chance de superar as dificuldades são muito maiores. Nós temos alguns exemplos de disléxicos famosos, como o Walt Disney, como o Tom Cruise. O Tom Cruise tinha muita dificuldade para ler e se lembrar daquilo que ele lia. Então ele pedia para que alguém lesse o roteiro do que ele deveria falar, as suas falas dos filmes, ele gravava e depois ele ouvia até que ele decorasse. E eu gostaria de terminar essa nossa conversa com uma frase, que nós aprendemos sim com os erros, mas são os acertos que nos motivam. Então olhe para as capacidades do seu filho, para tudo que ele faz de bom. Um forte abraço e eu espero ter ajudado.